Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e hoje eu trouxe uma receita inédita para vocês. Uma tinta para gesso, isso mesmo, aquela tinta que dispensa o selador. Como estamos trabalhando com gesso, eu comprei uma forma de arara maravilhosa. Então, gente, vamos fazer produtinhos caseiros para gesso. Essa receita é super fácil e simples de fazer. Você vai precisar apenas de cola branca, tinta acrílica, eu estou utilizando a de parede, e água. E a medida vai ser exatamente essa. Eu escolhi esse copo como medidor. Então, dentro desse recipiente, eu coloquei um copo de cola branca, base PVA, tem que ser PVA, não importa a marca, um copo de água e eu misturei. Depois de você misturar bem, você vai acrescentar a mesma medida que você utilizou de cola e de água, você vai utilizar de tinta branca. Tem que ser acrílica. Essa tinta, gente, é tinta de parede, então é uma receita que você também poderá utilizar em placas de gesso. Você que, sei lá, fez um painel, um trabalho de gesso na parede, você poderá utilizar essa tinta tranquilamente, tá bom? Mas estamos fazendo para os nossos artesanatos, mas não impede que você utilize em peças maiores. E depois de ter feito a receita, exatamente esse ponto aí, a receita está pronta, é hora da gente provar, né? Para que serve essa receita. Então fizemos ela toda branca e você vai pintar, vai fazer seus trabalhinhos com tintas coloridas. Então com essa tinta você vai poder fazer várias cores utilizando pigmento. E é muito fácil, gente, trabalhar com pigmento, porque você encontra em casa de material de construção, é super barato. Eu passei, gente, uma demão dessa nossa tinta para gesso na minha arara, que já está seca. O que é seca, Cris? Essa que eu estou mostrando ainda não está seca. Ela é a que eu acabei de pintar correto, sequíssima. Depois de 3, 4 dias que você desenforma, tá certo? Você tem que deixar ela secar. Ela vai ficar bem branquinha, mais leve, né? Porque antes ela está muito cheia de líquido ainda, por conta da massa. Aí você normalmente tem que passar o selador no gesso para depois você pintar. Aí você pinta qualquer tinta, mas tem que passar o selador. Mas se você fizer essa tinta, ela já faz todo o trabalho, tá certo? Então vamos começar a brincar com as cores. Aí, gente, eu resolvi homenagear o Brasil e vou pintar essa arara com as cores da bandeira do Brasil. Então a gente vai criar nossa tinta. Eu coloquei um pouco da nossa tinta para gesso na vasilhinha. Coloquei a primeira gota de pigmento azul e 30 gotas de pigmento amarelo. Misturei, ficou essa cor. Aí eu continuei no pigmento azul, só que de gota em gota, tá certo? Então no total, gente, foram 4 gotas de pigmento azul e 35 gotas de pigmento amarelo. E eu coloquei, eu acho que meia colher, minha colher grande, né? De tinta branca. A nossa tinta que a gente acabou de fazer. E ficou com esse tom maravilhoso. Tá bom? Então você já tem aí uma base perfeita. Aí você compra seus pigmentos e vai fazer a tinta que você quiser. Seu trabalho vai ficar único, porque você vai criar a sua própria cor. E agora, como as cores, né? É verde, amarelo, azul e branco. Eu vou agora criar o amarelo. Então eu coloquei um pouquinho de tinta branca e algumas gotas de pigmento amarelo. Misturei. Eu acabei quase, eu esqueci, gente, que uma parte eu tinha que entrar com a tinta azul. Aí eu acabei borrando. Vocês estão vendo o amarelinho ali na asa? Aí eu fui limpar com o paninho, saiu facilmente, sem borrar, sem nada, porque eu já havia passado uma demão da tinta branca, tá? É como se a gente desse assim, a primeira parte de, como se fosse um prime a tinta, sabe? Aí quando a gente entrar novamente com a tinta, ela já fixa mesmo. Então é tudo de bom você fazer isso. Primeiro você passa a tinta branca na sua peça, deixa secar. Aí depois você faz as suas cores, tá bom? Então eu fiz a tinta azul, foi pigmento azul com tinta branca. Aí eu pintei, as partes que eu pintei foi essas aí. Eu não quis ficar de pouquinho em pouquinho para o vídeo não ficar muito longo, gente, entendeu? Então para o bico vai ser assim. Eu coloquei um pouquinho de tinta branca e umas gotinhas de pigmento preto. Aí antes de misturar tudo, eu misturei só um pouquinho do preto com branco para a gente em cima ficar mais acinzentado, a parte de cima do bico. E a de dentro fica mais escura, né? Fica preto mesmo. Fiz o olhinho com o cabinho do pincel, fui assim, sabe, esfregando
com a tinta branca, ou melhor, com a tinta preta. E para fazer essas partezinhas que fica aí em volta do olho, eu peguei uma agulha e fui tocando na cor preta, né? E eu fui fazendo desse jeito. Também fiz com pincel mais fino. Você trabalha com pincel um pouquinho mais largo e um fino, porque tem locais que você precisa de um pincel mais fino, tá? Para não borrar. Para fazer aqui a parte do pezinho da arara, eu simplesmente fui misturando ali o pigmento que já estava na vasilhinha preto e branco. Fui fazendo um acinzentado, pintei. Depois eu venho com branco, vou dando umas batidinhas de levinho assim, para quando secar ela ficar, sabe, mostrando aquelas unhas assim, meio acinzentada. Peguei o pigmento marrom, tá? Aí misturei um pouquinho do preto para o marrom ficar mais escuro. Pintei o tronquinho que a arara tá em cima. Muito fácil, gente. É fácil demais a pintura. E é maravilhosa. Você trabalha à vontade, porque a peça já consegue segurar a tinta, sem chupar a tinta, sem ficar soltando. As laterais ficam soltando, não solta mais. Aí para finalizar, eu peguei o pigmento puro, o pigmento azul. E aí fui passando só nessa parte azul, depois eu fui esfumaçando para dar um volume 3D, sabe? E sobrou um pouco da tinta verde, eu dei mais um demão aí, ficou desse jeito, gente, coisa mais linda. E finalizei com meu verniz caseiro, e você finaliza com o verniz que você tiver. Espero que vocês tenham curtido, foi um prazer compartilhar com vocês.